Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal de Física 2 mais uma vez, e nós vamos trazer agora alguns exercícios resolvidos de mecânica dos fluidos tirados dos livros do Halliday, do Young and Friedman e do Moisés Nussemwang, certo? Então esse conteúdo ele está explicado nas duas últimas aulas que eu postei aqui no canal. Verifiquem, se você não assistiu, assista o vídeo anterior a esse, vou deixar um card aqui. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes disso, não esqueça de dar um like no vídeo, ativar a notificação. Se você está vendo pelo YouTube, aqui na descrição do vídeo tá esses exercícios resolvidos em PDF. Você pode acessar o link do DocCity e baixar, ok? Se você é da Unifap, você já tem lá no Siga. Agora sim, vamos para o vídeo. Então, primeira questão. Primeira questão que nós vamos resolver é o problema 5 do capítulo 14 do Halliday, certo? Que diz assim, ó: uma janela de escritório tem 3,4 metros de largura por 2,1 metros de altura. Como resultado da passagem de uma tempestade, a pressão do ar do lado de fora do edifício cai para 0,96 atm, certo? Mas no interior do edifício permanece em 1 atm. Então a gente estudou lá na última aula, né, de mecânica dos fluidos, que quanto maior a velocidade de um fluido escoando, nesse caso aí é o ar, né, do lado de fora do ambiente, a pressão é menor. Então, como lá fora estava tendo a tempestade, o ar estava passando rapidamente, caiu a pressão. Mas no interior permaneceu a mesma. Então gerou aí uma diferença de pressão. Qual é o módulo da força que empurra a janela para fora por causa da diferença de pressão? Então fiz aqui um desenho, ó, vocês podem verificar, aonde eu tenho aqui a janela com as dimensões, né? 3,4 metros de largura por 2,1 de altura. Isso aqui vai dar para a gente uma área, ok? E a gente tem os valores da pressão em atm. Então a gente vai ter que fazer aí o cálculo da força. A gente sabe que a força ela é a pressão vezes a área. Então, para a gente saber a força resultante, a gente precisa fazer a força 1 menos a força 2, ok? A força 1 é a do interior e a força 2 é a do exterior. Então eu vou ter aqui uma pressão 1 vezes a área menos uma pressão 2 vezes a área. Isso aqui vai dar para a gente, então, P1 menos P2 vezes a área, certo? Bom, a área a gente só multiplica aqui as dimensões da janela, já está tudo em metros, né? Não precisa transformar, mas as pressões estão em atm e para deixar no SI, a gente vai usar aqui esse fator de conversão. 1 atm é igual a 1,01325 vezes 10 a quinta Pascal. Então, substituindo os valores, vai ficar dessa forma aqui, ó. Assim, ok? Então a gente tem aqui no parênteses a subtração dos valores da pressão, 1 menos 0,96, e o fator de conversão entra aqui multiplicando para o resultado sair em Pascal, e o valor da área é esse valor aqui, 3,4 vezes 1,2. Pessoal, fazendo as contas, dá o seguinte, ó. Esse aqui é o valor da força resultante sobre a janela, ok? Então, observe que é uma força relativamente alta, né? 3 vezes 10 a quarta newtons. Beleza? Então, a primeira questão está resolvida. Ok, vamos lá resolver agora a próxima questão. A próxima questão é o problema 10 do capítulo 14 do Halliday. E diz assim, ó: o tubo de plástico da figura, essa figura aqui abaixo, né, tem uma seção reta de 5 centímetros quadrados. Então a gente sabe que a área de seção transversal é 5 centímetros quadrados, que é igual a 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Primeiro dado da questão. Introduz-se água no tubo até que o lado mais curto, de comprimento D igual a 8 metros, fique cheio. Então alguém estava enchendo esse tubo aqui com água, certo? E aí quando chegou nessa altura aqui, encheu e a pessoa parou. Aí o que ele fez?
Em seguida, o lado menor é fechado, então foi colocada uma tampa aqui no lado menor, ok? Então, bem aqui está a tampa. Tampa. E a água é despejada no lado maior. Então, continuou-se a adicionar água aqui do lado maior. Se a tampa do lado menor é arrancada quando a força a que está submetida excede 9,8 newtons, então a força que eu vou chamar de força limite aqui, né, que é o máximo de força que o lado menor consegue aguentar antes que a tampa seja arrancada, é de 9,8 newtons. Que altura da coluna de água do lado maior deixa a tampa na iminência de ser arrancada? Então a gente quer saber, ó, qual é a altura de líquido aqui desse lado que eu tenho que ter para que alcance essa força aqui do lado direito, de modo que arranque a tampa, ok? Então o que vai acontecer? Primeiramente encheu até essa altura e em seguida depois a pessoa continuou enchendo mais uma altura aqui que eu vou chamar de Hzinho, né? E essa coluna de líquido adicional faz com que exerça uma pressão em cima do fluido e essa pressão aqui do lado direito vai dar origem a uma força. Eu vou fazer um desenho aqui do outro lado, ó. Então tem aqui o tubo, certo? Aqui está a tampa. E a gente tem o seguinte, ó, tem uma força interna e tem uma força externa. Enquanto a força interna, a diferença dessas forças não excede esse valor limite, a tampa permanece fechada. Mas quando a diferença dessas forças exceder esse valor limite, então a tampa vai ser arrancada, certo? E quem é a força interna? A força interna é a pressão no fluido vezes a área da tampa. E a força externa também é a pressão, mas dessa vez é a pressão atmosférica vezes a área, ok? Então a gente vai ter que fazer aí, a força resultante vai ser justamente a diferença da força interna menos a força externa, ok? Então, para a gente agora calcular essas forças, a gente vai ter que usar o nosso conhecimento sobre a pressão, tá bem? Eu vou colocar em outra cor agora aqui, só para a gente poder detalhar alguns pontos aqui do fluido. Os pontos que a gente vai usar é esse ponto aqui, inicial, que eu vou chamar de 1, na extremidade aberta do tubo. O ponto 2, que está colocado aqui na altura H. E o ponto 3, que está na extremidade da tampa, ok? Então, no ponto 1, a pressão que a gente tem aqui, ó, é a pressão P0, né? Que está aqui, como o tubo está aberto, ele está submetido à pressão atmosférica. Já no ponto 2, a pressão 2 ela vai ser dada pela lei de Stevens, pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna do líquido, que é ρgH, Hzinho, certo? Que é a diferença do desnível aqui em relação ao nível de referência. Quem vai ser a pressão, então, no ponto 3? Aí a gente, da lei de Stevens, também a gente sabe que os pontos do fluido que estão situados à mesma altura, eles estão submetidos à mesma pressão. Então, a pressão no ponto 3 vai ser igual à pressão no ponto 2, que é justamente esse valor aqui. Não precisa escrever novamente, né? Ok? Dito isso, nós vamos agora substituir na expressão da força. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Então, a força resultante, eu vou chamar só de F, tá? Ela vai ser a força interna, é a pressão no ponto 3, tá? No ponto 3, eu vou colocar bem aqui, ó, 3, só para a gente saber, vezes a área, menos a força externa, que é P0 vezes a área. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Quem é a pressão 3? A pressão 3 é igual à pressão 2, que por sua vez é igual a P0 mais ρgH vezes área, ok? Menos P0 vezes área. Então, agora fazendo a propriedade distributiva aqui, a gente vai saber que
vai ficar P0 vezes área mais ρGH vezes área menos P0 vezes área. Então aqui a gente já observa quem dá para cortar, né? Então a gente vai eliminar esse termo aqui da pressão atmosférica. Ó. Pachaco, pachaco, foi embora, né? Quem sobrou? Sobrou aqui, ó, somente o P0, desculpa, sobrou Rho, vamos lá, Rho GH. Ok, mas a gente quer saber a altura, né? A força limite, na situação da iminência, na iminência a gente tem que o F é igual ao F limite, certo? Então a gente vai ter o seguinte, ó, F limite é igual a Rho GH. Então, o H vai ser F sobre Rho G. E agora a gente substitui os valores, né? Então, esse F... faltou a área, galera. Faltou vezes a área aqui, que eu esqueci, ó. Tá bem? Então, tem mais a área aqui, ó. Pronto. Então, vamos lá. Então, vai ser... O valor de F é 9,8 newtons. E agora vamos colocar os termos aqui embaixo, ó. Quanto vale a área? 5 vezes 10 a menos 4. A densidade da água é 1 e a gravidade é 9,8. Então a gente pode cancelar esse 9,8. E agora essa altura vai dar o seguinte, ó. Perdão, eu fiz uma confusão aqui porque a densidade da água ela é 1 grama por centímetro cúbico, que é igual a 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Então aqui não é 1, tá? Aqui vou ter que multiplicar aqui embaixo por 10 ao cubo. Agora sim. Então vamos lá. Então a altura vai ser 2 metros. Ok? Você vai fazer essa conta aí. Basta você pegar aqui 10 a menos 4 vezes 10 ao cubo, vai dar 10 a menos 1. Então você vai jogar para cima, vai ficar 10 dividido para 5, vai sair 2 metros. Mas não é essa altura que a gente quer, né? Porque se a gente olhar na figura, a gente vai ver que o H maior, ele é D mais o H menor. Então vai ser 0,8 mais 2, que vai dar 2,8 metros. Então essa aqui é a resposta do problema e está resolvida mais uma questão. Vamos para a próxima. Ok, a próxima questão que nós vamos responder é o problema 20 do capítulo 14 do Halliday. E diz assim, ó, o tanque em forma de L mostrado na figura, essa figura aqui abaixo, certo? Está cheio d'água e é aberto na parte de cima. Então, essa parte de cima aqui, ó, é importante essa informação. Ele está aberto, significa que ele está em contato com o ar. Então, a pressão aqui, ó, no ponto acima, é justamente a pressão atmosférica, ok? Se D é igual a 5 metros, então qual é a força exercida pela água? Letra A, na face A, então a força na face A, quanto vale, certo? E a letra B é a força na face B, ok? Quanto vale. Então a face A, se vocês observarem, ó, ela está aqui, ok? Ela está na horizontal, então a face A inteira ela está na mesma altura, né? E aí ela está submetida à mesma força, porque ela está submetida à mesma pressão, consequentemente à mesma força. Porém, a face B, que é essa aqui na lateral, ó, ela está na vertical, portanto, cada ponto dela aqui vai estar submetido a uma pressão diferente. Cada linha, né, que compõe essa face, ela vai estar numa altura y diferente, então a gente vai ter que fazer aí um cálculo médio dessa força e aplicar ela aqui num ponto central. Então ela envolve a conta não é a mesma para cada uma dessas faces, ok? Então vamos resolver aqui primeiramente a letra A, que é mais simples.
e aí eu mostro depois a letra B. Vamos lá. Tá aqui, ó. Então eu fiz de novo aqui o desenho, certo? Só para a gente ver melhor o que nós vamos precisar fazer. Então aqui na letra A, ela pede que a gente calcule a força sobre a face A. Gente, a força sobre a face A é a pressão na face A vezes a área, ok? Então vamos analisar aqui, ó, quem é a área de A. Pela figura, ó, a gente observa que a área é quem? É a lateral aqui, que vale D, vezes esse outro comprimento aqui também vale D. Então essa área aqui vale D ao quadrado, ok? E a pressão? Quanto é a pressão em A? A pressão em A, galera, vamos ver, ó. Essa parte aqui acima, vou colocar aqui, ó, em amarelo. Então essa parte aqui acima, ela está na pressão P0, certo? Já a face A, ela está situada numa altura aqui, ó, de 2D de profundidade. Então, vamos escrever a lei de Stevens para esse caso, ó. A gente vai ter aqui que a pressão em A, ela vai ser P0 mais ρg. Quanto vale a altura? 2D, ok? Então a pressão em A, ela vai ser P0 mais ρg. Desculpa, deixa eu ajeitar aqui, peraí. Vai ser P0 mais 2 ρgd. Prontinho. Então agora aqui vamos escrever a força, a força em A vai ser a pressão P0 mais 2G. Desculpa, de novo, esqueci o ρ. Vamos lá. Agora aqui, ó, colocando o ρ. ρgd vezes a área que é d quadrado, certo? Agora a gente só substitui os valores, galera. A gente tem aí o seguinte, olha, a pressão atmosférica, ela vale 1,01325 vezes 10 a quinta pascal, não é isso? A densidade da água, lembrando que essa densidade aqui, mais específica, né, melhor nesse caso, ela está em quilogramas por metro cúbico, então é 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. A gente tem a gravidade, que é 9,8 metros por segundo quadrado, e a gente tem que esse D, pelos dados do problema, é 5 metros, ok? Então, agora vamos substituir os valores aqui, vai ficar como? Assim, ó. Beleza? Então, nós temos aqui o P0, esse aqui é o P0, 2, isso aqui é o ρ, o G e o D vezes o D ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. Resolvendo aqui, pessoal, fazendo a conta aí, vocês vão achar um valor de 5 vezes 10 a sexta newtons. Certo? Arredondando já. Então essa aqui é a força dirigida para cima, né? Que a face A está sentindo aqui em virtude da pressão executada pela água aqui dentro do tanque. Beleza? Resolvido. Essa foi fácil, né? Vamos para a letra B. Agora, na letra B, a gente tem uma situação que é o seguinte, ó. A face B, por ela estar na vertical, cada faixa dessa aqui, ó, que tem uma altura infinitesimal dy, ela vai sentir uma força dF dirigida para fora, ok? Em virtude da pressão. A pressão aqui dentro do tanque, ela é uma pressão que depende da altura y, certo? E essa pressão, ela vai ser executada em cima de uma área dA e vai dar um valor de dF. Então o que a gente tem que fazer aqui é calcular um dF, certo? Que ele é uma pressão P de y vezes um dA, que depende de y também, ok? Que é x dy. Então vamos lá colocar aqui, ó, a pressão y, depende de y, vezes o dA, que ele é nada mais do que x vezes um dy, ok?
x. O x é um valor aqui, ó, que vale d, a gente já sabe, mas só para colocar aqui, ó, vezes um dy. Então a gente vai achar uma força e em seguida a gente vai, para calcular a força total, a gente vai integrar esse df em y. Beleza? Então essa aqui é a teoria básica do problema. Portanto, galera, para poder fazer essa integral aqui, ó, a única coisa que a gente precisa conhecer é quanto vale essa pressão P de y, ok? Bom, a gente vai achar ela pela lei de Steven, né? A gente sabe que o limite superior aqui da face B, ela está numa profundidade de 2D. E o limite inferior aqui da face B, ele vai estar numa profundidade de 3D. Então a gente só vai escrever a, a pressão sendo P0 mais ρ G, Y, né? E a gente sabe que esse Y, o Y mínimo vai ser 2D e o Y máximo, a profundidade máxima, né, vai ser 3D. Então vamos lá, a gente vai colocar aqui assim, olha, que a força ela vai ser a integral. Quem é o dF? É o ρ de Y, que vale ρ P0. P0, peraí, deixa eu só escrever de novo aqui. Então vamos lá. Vale P0 mais ρ G y vezes a área, que vale x dy. Isso aqui eu vou integrar de 2D até 3D, ok? Agora ficou fácil, galera, porque a gente já sabe integrar isso aqui, ó, certo? Então vamos lá, como é que vai ficar isso aqui? Eu posso separar isso aqui em duas integrais, não é? Então vai ficar uma integral aqui, ó, em P0, fazendo a multiplicação, ok? A multiplicação aqui, ó. Então vai ficar P0 x dy, que vai de 2D até 3D, mais a outra integral aqui vai ficar ρ g yx dy, também de 2D até 3D. O que a gente precisa fazer agora é tirar as constantes, né? Quem são as constantes? Ó? Então, esse x aqui é constante, esse P0 é constante. Então, vai sair o P0 e o x. E vai ficar a integral de dy de 2D até 3D. E o outro ali, quem é constante? O ρ é constante, o g é constante e o x também é constante. Ele sai, ok? Então vai ficar aqui, ó, y dy de 2D até 3D. Galera, a gente já sabe fazer essa integral aqui, ó. Dá o seguinte, ó. Isso aqui, ó. Beleza? Então observa o que eu fiz aqui, ó. O que eu fiz aqui foi o seguinte, o valor do x, que está nesses dois lados aqui, eu já substituí por d. O x vale d, certo? O x é uma constante. A integral de dy é y. E os limites de integração é 2d até 3d. E a integral de y dy dá y² sobre 2, ok? Que é só você somar 1 no expoente e divide pelo resultado, ok? E os limites de integração também são 2d até 3d. Agora, substituindo os limites de integração, dá isso aqui, ó. Então, substituindo aqui vai ficar no primeiro parênteses aqui vai ficar 3D menos 2D, certo? Só substituir os limites de integração superior menos inferior. Aqui eu já tirei no segundo termo, eu já tirei o 2 aqui fora, ok? Do denominador. E aqui no lado de dentro vai ficar só 3D ao quadrado dá 9D². 2D elevado ao quadrado dá 4D². Então isso aqui vai ficar, ó, aqui vai ficar D, né? E aí multiplica com esse outro D aqui, ó, vai sair P0 vezes D². E aqui do lado direito, no segundo termo, melhor dizendo, vai ficar, ó, subtraindo aqui, vai ficar 5D², ok? 5D². Então isso aqui é nada mais do que, mais aqui, né? Vai ficar 5 ρ g
vezes d ao cubo, porque esse 5d quadrado vai multiplicar com esse d aqui fora, dividido por 2. O que você precisa fazer agora? Só substituir os valores e fazer a conta. Quanto vai dar isso aqui? Aqui, ó, substituindo os valores, deu isso aqui, certo? E o resultado, pessoal, já pegando aqui, arredondando, vai dar 5,6 vezes 10 a sexta newtons. Ok? Então, esse é o valor da força que está sendo aplicada pela água aqui na face B. Certo? Então, resolvida aí a letra B do exercício. Então, essa aqui já foi. Vamos para a próxima. Olha só, galera, vamos para mais um agora aqui. Problema 26 do capítulo 14 do Halliday. Diz assim, ó, para sugar limonada com uma massa específica de 1000 kg por metro cúbico. Isso aqui é o quê? É a mesma massa específica da água, né? Ele está querendo dizer aí que a limonada e a água têm praticamente a mesma massa específica, não muda nada. Usando um canudo para fazer o líquido subir uma altura de 4 centímetros. Então, essa altura aqui, ó, é 4 centímetros, que dá o quê? 4 vezes 10 a menos 2 metros, certo? Que pressão manométrica mínima em atmosferas? Então, ele quer saber qual é o P mínimo. E esse P ele tem que ser dado em ATM, ok? Deve ser produzida pelos pulmões. Galera, a grande sacada aqui é o seguinte. Você saber o que é a pressão manométrica. Você sabe que a pressão manométrica é ρGH. Isso aqui vem da onde, galera? Lei de Stevens. Você tem P é igual a P0 mais ρGH. Então, esse P aqui da lei de Stevens é a pressão absoluta. Esse P0 aqui é a pressão atmosférica. E esse outro termo aqui, ρGH, é a pressão manométrica. Ok? Manométrica. Pois é, aí então você vai saber isso aqui, só que você tem que saber mais uma coisa, que agora essa pressão, a pressão ela é uma força que vai empurrar um objeto, né? Quando você tem uma área aqui e você executa uma força sobre essa área A, desculpa, peraí, vamos aqui colocar força, né? Então, quando você tem uma força que está sendo aplicada sobre essa área A, você calcula a pressão, força sobre área. Só que nesse caso, a força ela está sendo executada no sentido contrário, porque você está sugando o objeto, né? No caso aí é o líquido. Então, se a força está ao contrário, a pressão vai ser negativa, ok? Então, você vai ter aqui, ó, a pressão nesse problema vai ser o seguinte, ó, pressão vai ser menos ρGH. Então, quem é o ρ? É 10 ao cubo, né? Quilogramas por metro cúbico, está no SI. A gravidade é 9,8. E a altura que você quer subir é 4 vezes 10 a menos 2 metros. Eu fiz essa conta aqui, deu exatamente 39,2 menos, né? 39,2 vezes 10, somente 10, porque aqui é 10 ao cubo e aqui é 10 a menos 2 dá 10, né? Ok? Então isso aqui, essa pressão, ó, ela é menos 392, só que isso aqui está em Pascal. Como é que eu converto de Pascal para ATM? É só você dividir pelo fator de conversão. Desse jeito aqui, ó, certo? Então eu tenho 392 Pascal, aí eu divido aqui pelo fator de conversão, que é 1 sobre 1,01325 atm por Pascal. Esse Pascal aqui vai embora, pachaco, pachaco. Isso aqui, galera, fazendo a conta, vocês podem fazer aí, dá menos 3,87 vezes 10 a menos 3 atm, ok? Então essa é a resposta aí dessa questão. Então essa aqui já foi, vamos para a próxima. Ok, vamos lá para mais um. Esse aqui agora é o problema 39 do capítulo 14 do Halliday, que diz assim, ó:
Uma esfera oca de raio interno 8 centímetros, que dá 8 vezes 10 a menos 2 metros, e o raio externo 9 centímetros, 9 vezes 10 a menos 2 metros, flutua com a metade do volume submerso em um líquido de massa específica 800 kg por metro cúbico. Está aqui uma massa específica. E o detalhe que ele falou que o volume submerso, ó, o volume submerso é a metade do volume da esfera. Ok? Então a letra A ele pergunta qual é a massa da esfera. Ok? Então a gente vai agora usar o nosso conhecimento aí sobre empuxo para calcular essa massa da esfera. Então vamos lá. Aqui no problema está dizendo que a esfera está flutuando. Ó. Se ela está flutuando, galera, olha, vamos botar aqui, ó, flutua. Então se ele flutua, ele não está nem subindo e nem afundando, né? Então a gente vai dizer que o peso é igual ao empuxo, certo? Quem é o peso da esfera? É a massa da esfera vezes a gravidade. E quem é o empuxo? É a densidade da água vezes o volume do líquido deslocado pela esfera vezes a gravidade. Ah, detalhe, quem é o volume do líquido deslocado? É exatamente igual ao volume submerso, que nesse caso aqui, ó, é o volume da esfera sobre 2, ok? Ignore os gatos que estão passando aqui na frente da câmera, o bichinho ele quer resolver a questão junto comigo. Então, bora lá. Continuando. Então, corta aqui, ó, vai embora aqui a gravidade, né? Pachaco, pachaco, vai sobrar aqui a massa da esfera é igual. A densidade aqui, a massa específica, vai ser... deixa aqui primeiro literal, né? Rho. Volume do líquido deslocado, galera, é a metade do volume da esfera. Qual é o volume da esfera? O volume de uma esfera, pessoal, geometria, 4/3 de π r ao cubo. Qual é esse r aqui que vai entrar, o interno ou o externo? É o externo, galera, porque eu estou considerando a esfera inteira, ok? Então tá aqui, olha. Eu posso até cancelar logo aqui. 4 com 2 vai sobrar um 2 aqui em cima, né? Isso aqui vai dar 2/3 de ρ, π, vezes o raio externo ao cubo. Então, substituindo os valores, vai ficar assim, ó. Aqui está, ok? 2/3 de π, o ρ vale 800 e o R externo vale 9 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa conta, galera, a gente vai encontrar que a massa da esfera é igual a 1,224 kg, ok? Então, tá aqui a massa da esfera. Resolvemos a letra A. E na letra B ele diz assim, ó, calcule agora a massa específica do material de que é feita a esfera. Então a gente vai calcular na letra B o ρ da esfera, ok? Então vamos para a letra B. Agora vamos resolver aqui a letra B. A letra B nós vamos resolver da seguinte forma. Então a gente precisa saber o ρ do material. Vou chamar de ρe, que é o ρ do material da esfera, ok? Bom, galera, a gente sabe que a massa específica a gente calcula como? É a divisão, né, de massa por volume, não é isso? Bom, a massa a gente acabou de calcular na letra A, então a gente já tem esse valor. Agora o volume, como é que a gente vai calcular? Bom, para a gente calcular o volume, a gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente tem que imaginar que o material do que a esfera é feita, já que ela é uma esfera oca, ele vai estar apenas ocupando essa porção aqui, ó, externa, como se fosse uma casca, né? Uma casca esférica, só que não é uma casca delgada, ela tem uma espessura aí considerável, ok? Então a gente vai descontar esse volume interno do externo. Então, para a gente calcular o volume da esfera, ele vai ser o volume que eu vou chamar de externo menos o volume interno. Então, como é que é o volume de uma esfera? 4/3 de π r ao cubo, né? Então, agora eu vou ter aqui, ó, o r externo ao cubo. Como eu vou subtrair, eu posso colocar o 4/3 de π em evidência e subtrair só aqui os raios ao cubo, né?
Então, olha, quanto vai dar esse volume aqui da esfera? Então, vamos substituir os valores. Prontinho. Já substituí os valores aqui, ó, certo? O valor dos raios. Esse volume, galera, eu fiz a conta aqui já. E ele deu o seguinte, ó. Esse volume aí, ele vai dar 908,97 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, ok? Isso aqui eu já estou trabalhando em metros cúbicos, que é para sair tudo no SI. Então, o ρ, ele vai ser a massa que a gente calculou na letra A, que é 1,224 kg, né? Ok? Dividido por esse volume aí, que é 908,97 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, certo? Esse valor aqui vai dar o seguinte, ó. Arredondando já, fazendo as contas, dá 1,3 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Beleza, galera? Encontramos a massa específica do material da esfera. Então, essa questão também está resolvida. Vamos lá fazer mais uma agora. Problema 52, capítulo 14 do Halliday. Diz assim, ó. Dois riachos se unem para formar um rio. Um dos riachos tem uma largura de 8,2 metros, que é essa largura aqui, ó, e uma profundidade de 3,4 metros, certo? E a velocidade da água é 2,3 metros por segundo. Ok? Então, esse primeiro riacho aqui eu vou chamar de A, e ele vai ter uma área A, sendo que essa área A, ela vai ser o quê? Ela vai ser 8,2 vezes 3,4. Essa área A, ela vai dar 27,88 metros quadrados, ok? O outro riacho, ele tem 6,8 metros de largura, tá aqui, ó, essa largura aqui do outro riacho, e 3,2 de profundidade. Então aqui eu também vou ter uma área B. E a velocidade da água é 2,6 metros por segundo. Ele também deu aqui o valor da velocidade. Então a área B, você vai multiplicar, né? A profundidade vezes a largura. Então vai ser 6,8 vezes 3,2 e essa área B vai dar 21,76 metros quadrados, ok? Tá. Aí ele diz assim, ó, se o rio tem uma largura de 10,5 metros, então está aqui a largura do rio, e a velocidade da água é 2,9, qual é a profundidade do rio? Então a gente quer saber esse H aqui, ó, certo? Quanto vale esse H? A profundidade do rio. Eu vou chamar de C, ok? Então vai ter uma área C aqui envolvida no cálculo desse rio. O que você precisa saber para resolver essa questão? Você precisa saber que isso aqui a gente pode considerar um escoamento estacionário, ok? Você vai ter um campo de velocidades aqui onde as velocidades elas vão ser constantes em cada ponto, né? Então eu vou chamar de razão volumétrica em C, ela tem que ser a soma da razão volumétrica de A mais a razão volumétrica de B. O que significa isso? Significa que a quantidade de água que passa num determinado intervalo de tempo aqui no C é a soma das duas quantidades de água que vem de A e de B no mesmo intervalo de tempo. Okay? É basicamente essa a teoria que a gente precisa para resolver essa questão. E a gente precisa saber também que a razão volumétrica ela é o produto da velocidade vezes a área. Beleza, então vamos substituir isso aqui. Ó. Como é que fica? A razão volumétrica em C é a área de C vezes a velocidade em C. E a razão volumétrica em A é a área A vezes a velocidade A, ok? Mais a razão volumétrica em B é a área de B vezes a velocidade de B. Esses dados todos aqui do lado direito a gente tem. A gente agora, para achar a profundidade, a gente sabe que a área de C ela é o quê? Ela vai ser a altura, a profundidade vezes a largura, né? Então vai ser 10,5 vezes h. E a velocidade de C é 2,9. Agora vamos colocar os valores aqui do lado direito. Aqui estão, certo?
Então, a área vezes velocidade, área vezes velocidade. E agora a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter que H, fazendo as contas aí, galera, ele vai ser, desse lado inteiro aqui, lado direito, ele vai dar 120,7, ok? Esse produto aqui, ó, quando eu passar ele dividindo, ele vai dar aqui embaixo 30,45. E isso aqui vai dar para a gente o valor da altura, desculpa, profundidade do riacho, que é 3,96 metros, ok? Então, essa questão é daquelas que, quando você olha, parece complicada, na verdade ela é até fácil, né? Então, essa aqui foi mais uma, vamos para a próxima. Próximo problema é o problema 56 do capítulo 14 do Halliday. E diz assim, ó, dois tanques, 1 e 2, ambos com uma grande abertura na parte superior, contêm líquidos diferentes, ok? Então, vou desenhar um dos tanques aqui, ó. Imagina que o tanque é assim, certo? E ele está preenchido aqui por um líquido, ok? Aí tá. Ele diz que tem uma grande abertura na parte superior. Então, aqui em cima, ó, já que ele está aberto, ele está em contato com o ar, a gente vai ter a pressão atmosférica, ok? Que mais que diz o problema? Diz o seguinte, ó, um pequeno furo é feito no lado de cada tanque a mesma distância h abaixo da superfície do líquido. Então, a uma certa distância aqui, h, é feito um orifício, ok? Na lateral do tanque. Então, é feito aqui um furo por onde vai escoar a água com uma certa velocidade v. O que mais ele fala? Ó? O furo do tanque 1 tem a metade da seção reta do furo do tanque 2. Então, a área de seção reta do tanque 1 ela é a metade da área de seção reta do tanque 2. Qual é a razão ρ1, ρ2 entre as massas específicas dos líquidos, se a vazão mássica é a mesma para os dois furos? Então, a informação que ele deu é o seguinte, que a vazão mássica 1 é igual a vazão mássica 2, né? E ele pergunta para a gente qual é a razão ρ de 1 sobre ρ de 2, ok? Então a gente vai usar essas informações aí para poder responder o problema. Então vamos resolver logo a letra A e depois a gente vê o restante do problema. Então vamos lá, esse tipo de questão aqui, pessoal, envolvendo escoamento, você vai resolver utilizando a equação de Bernoulli, né? Bernoulli ela diz o seguinte, ó, ela fala que pressão mais meio de ρ v quadrado mais ρ g h, que eu vou chamar aqui de y, né, que é a altura, essa soma aqui de termos ela tem que ser constante. O que significa que ela tem que ser constante? Significa que se eu fizer um ponto aqui, 1, na superfície do líquido, e eu fizer um ponto aqui, 2, na saída do líquido aqui pela lateral, o que eu tiver aqui do lado 1, né, P1, V1, Y1, tem que ser igual aqui, ó, P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado mais ρ G Y2, ok? Então é isso que significa aqui, ó, a equação de Bernoulli. Significa que essa soma de termos ela tem que ser constante para diferentes pontos do fluido. Agora vamos ver aqui quem são as pressões, velocidades e alturas, ok? Vamos escolher um nível de referência, primeiramente. Então, o nosso nível de referência, vamos escolher aqui, ó, como sendo o y2 aqui, eu vou chamar de 0, ok? E o y1, que está aqui em cima, ó, o y1, ele vai ser h. Vai ser igual a h, certo? Então, aqui a gente tem um y1 e y2. Então, o y2 eu vou dizer que é 0, certo? E o y1 vai ser h. Que mais? A gente sabe que a pressão 1
ela é a pressão aqui no ponto da abertura do tanque acima. Então isso aqui, a pressão 1, nada mais é do que a pressão atmosférica, eu vou chamar de P0. Ok? E tem mais um detalhe, galera. Ele diz que é um pequeno furo, né? Então aqui, ó, no enunciado ele diz assim: um pequeno furo é feito do lado de cada tanque. Se é um pequeno furo, entende-se que por mais que uma parte da água escoe aqui pela lateral, mas em comparação ao volume de água no tanque, essa água que sai aqui é pouca. Então, o nível do tanque ele não vai baixar muito. Mesmo que essa água escoa aqui, se você considerar um certo intervalo de tempo, o nível do tanque praticamente permanece o mesmo. Então, você não observa nenhuma velocidade aqui significativa no ponto que está aqui acima do fluido. Então, aqui na situação 1, você pode dizer que a velocidade 1 ela é praticamente zero, ok? Então você vai matar esse termo aqui também, ok? Bom, então vamos substituir quem sobrou. Qual foi os termos que sobraram aqui? Ó? Então vamos lá. Desse lado aqui a gente vai ter o P1, ele é o P0, certo? Aí ficou aqui, ó. Vamos lá, eu vou colocar aqui assim, mais para cá. Então P0 mais, aí ficou ρ, G, quem é o Y1? É H. O P2, ele é o P2, galera, é a pressão no ponto 2, certo? Então aqui no ponto 2 também vai ser P0, porque aqui no ponto 2, ó, faltou dizer isso ainda agora, né? Tá, vamos colocar aqui, ó. O ponto 2 ele é uma saída para a parte externa do tanque, então ele vai estar em contato com o ar. Então a pressão no ponto P2 aqui também vai ser igual a P0. Okay? Então vamos lá. P2 é igual a P0, mais, aí agora eu tenho aqui, ó, meio de ρ V2 ao quadrado. Eu vou chamar só de V, ok? V ao quadrado. Então vamos lá. P0 vai cortar e aqui a gente vai cortar também, ó, vai sobrar ρ GH é igual a meio de ρ V quadrado. Então vai cortar o ρ, né? Esse 2 vai passar multiplicando e eu vou ter que o V é igual a raiz de 2GH, certo? Observe o seguinte, olha. Por que eu chamei só de V, não de V1 e V2? Porque o V ele não depende da área de seção reta. O V ele só varia com a altura. Então, como nos dois tanques aqui mencionados no problema, ó, a mesma distância H, né, ela foi usada para fazer os dois furos, então a velocidade nos dois tanques V1 vai ser igual ao V2, que vai ser igual a esse V aqui, né, que é raiz de 2GH. Então, nos dois tanques, independente da área de seção reta, a velocidade do fluido na saída vai ser a mesma, ok? Agora vamos responder aqui, usando isso, vamos responder a letra A. A letra A vai dizer o seguinte, ó. A letra A vai dizer assim, que a vazão mássica 1 é igual à vazão mássica 2. Quem é a vazão mássica, galera? Ela é ρ1 vezes a vazão volumétrica. E a mesma coisa para o outro lado, né? É ρ2 vezes a vazão volumétrica 2. Mas a vazão volumétrica é a velocidade vezes a área. Então vai ficar ρ1. A velocidade 1 é só v e a área 1. E aqui vai ficar o ρ2. A velocidade 2 também é v e aqui vai ficar a área 2. Eu já posso cortar o v aqui dos dois lados, ó. E vai sobrar o seguinte, passando dividindo para cá, eu vou ter assim, ó. ρ1 ele é dividido por ρ2 é igual a A2 sobre A1. Mas a gente sabe que o A1, quem é o A1? Ele é a metade do A2. Né? Então, corto isso aqui, ó.
Desculpa, peraí. Ele é A2 sobre 2, ok? Aqui, ó. E aí isso aqui vai dar 2. Então essa razão aqui, ρ1 sobre ρ2 é simplesmente 2. Então respondemos a letra A. Observa que as razões mássicas, elas variam com a área de seção transversal do orifício, mas a velocidade é a mesma. Agora vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte, ó. Qual é a razão entre as vazões volumétricas agora? Ó. Então a gente está interessado em saber quanto vale o RV1 sobre o RV2. Bom, a gente já calculou as razões mássicas, né? Então basta agora a gente fazer as razões volumétricas. Bom, a razão volumétrica, galera, é V1 vezes A1 e V2 vezes A2, ok? A gente sabe que o V1 é igual ao V2, né? Então eu vou escrever assim, ó, V, quem é o A1? É A2 sobre 2, ok? Dividido por V, e aqui vai ficar A2. Então eu posso cortar aqui, pateco, o V, posso cortar aqui, pateco, o A2, isso aqui vai dar meio. Então a razão entre as vazões volumétricas é meio. Letra C agora. Essa aqui já foi, né? Então vamos lá, letra C. Ele fala assim, ó, em um dado instante, o líquido do tanque 1 está a 12 centímetros acima do furo. Então ele quer dizer que o Y1 ele vai ser 12 centímetros, ok? Isso aqui é 12 vezes 10 a menos 2 metros. Tá. A que altura acima do furo o líquido do tanque 2 deve estar, ou seja, qual é o Y2, né? Nesse instante, para que os tanques tenham vazões iguais. Quando ele fala vazões iguais, ele se refere a essa vazão aqui volumétrica, né? Ela tem que ser igual. Então, o RV1 tem que ser igual ao RV2, ok? Então, vamos lá, agora aqui, ó. Tá, então o RV quem é? É velocidade 1 vezes A1 igual a velocidade 2 vezes A2, ok? Só que agora a gente não tem as velocidades iguais porque as alturas não são mais iguais, certo? Então a gente vai ter o seguinte, ó, como a gente calculou a velocidade lá, que ela é a raiz de 2g vezes a altura, y1, certo? Vezes o A1, que ele é A2 sobre 2. E aqui na velocidade 2 eu vou ter raiz de 2g y2, ok? Vezes o A2. Então eu posso cancelar o A2 desses dois lados, eu posso passar esse 2 multiplicando e tirar elevar os dois lados ao quadrado. Vai ficar assim, ó. Vai ficar. Eu posso elevar ao quadrado aqui, ó. Raiz de 2g y1 ao quadrado é igual a 2 vezes a raiz de 2g y2, tudo isso ao quadrado, ok? Eu passei o 2 para cá multiplicando e elevei o quadrado dos dois lados, certo? Quando eu levar ao quadrado aqui, vai cortar isso aqui. Desse lado vai dar 2 ao quadrado, 4, e a raiz vai cortar, certo? Então eu posso cortar isso aqui e vai ficar um 2 ao quadrado aqui, ok? Tá, deixa eu só ajeitar aqui, porque para não confundir a escrita. Deixa assim primeiro, aí vamos lá. Então vai ficar assim, ó. 2g y1, ok? É igual a 4 que multiplica 2g y2. Então vai embora esse 2g aqui dos dois lados. Então eu vou dizer que o y2 ele vai ser o y1 sobre 4. Então o y1 vale 12 vezes 10 a menos 2 sobre 4. 12 por 4 vai dar 3. Então isso aqui é 3 vezes 10 a menos 2 metros, ou o y2 é igual a 3 centímetros, ok? Então, aí a gente respondeu a letra C desse problema, ok? Mais uma que a gente já fez. O próximo problema, galera, é o problema 12 agora do capítulo 1 do livro do Moisés, certo?
Então esse problema ele diz assim, ó, suponha que Arquimedes tivesse verificado que, primeira coisa que Arquimedes verificou, colocando a coroa do rei Herão dentro de uma banheira cheia de água até a borda, 0,3 litros de água transbordava. Então vamos lá. Esse primeiro dado aqui diz o seguinte, ó, quando você mergulha a coroa, aqui está a coroa, né? Quando você mergulha a coroa no líquido, aqui, ó, vamos dizer que ela está completamente mergulhada aqui na água, né? Certo? Você vai observar que o volume deslocado de líquido, ele vai ser igual ao volume da coroa, né? Então o volume de líquido deslocado é igual ao volume da coroa. E o Arquimedes verificou que esse volume era de 0,3 litros. Okay? 1 litro é um decímetro cúbico. Okay? Então, um decímetro cúbico, pessoal, é 10 a menos 1 metros ao cubo. Né? Então, isso aqui é 0,3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Okay? Isso aqui é o volume da coroa. A segunda observação do Arquimedes foi assim, ó, era preciso aplicar uma força de 2,85 kg força para suspender a coroa mergulhada, retirando-a da água. Então, a força aplicada aqui para suspender a coroa que estava no fundo, né, foi de 2,85 kg força. Como assim? Então, o empuxo ele não foi suficiente para fazer a coroa ir para cima, né? Porque o peso era maior que o empuxo. Então, é preciso você fazer uma força adicional. A força mínima, ela vai estar na iminência aí do movimento, né? Qualquer mínimo valor acima dessa força já suspende a coroa. Então, a força mínima necessária aqui, ó, ela foi de 2,85 kg força. Galera, 1 kg força é o peso que um objeto de 1 kg teria sendo atraído pela atração gravitacional da Terra. Então, basicamente, para você converter isso aqui para newtons, você multiplica aqui pela aceleração da gravidade, o valor numérico da aceleração da gravidade, que é 9,8, e isso aqui vai dar, deixa assim mesmo que daqui a pouco vai ser útil esse valor dessa forma, tá? É isso aqui em newtons. Okay? Então você vai ter que a força é 2,85 vezes 9,8 newtons. Beleza. Então a gente sabe que a força ela vai somar com o empuxo, né? E vai ser igual ao peso. Se você olhar esse desenho que eu fiz aqui ao lado, ó, a força vai estar apontando para cima, o empuxo também vai estar para cima, ok? E o peso para baixo. Então a força e o empuxo vão estar na mesma direção no mesmo sentido e o peso no sentido contrário, ok? Então a gente vai ter o seguinte, ó, a força mais o empuxo. Quem é o empuxo? É ρ vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. E é igual ao peso, que é a massa da coroa vezes a gravidade. Ok? Então agora vamos arrumar isso aqui, ó. O que precisamos fazer? Primeiramente, a gente vai usar a informação aqui, que o volume do líquido deslocado é igual ao volume da coroa, ok? E depois, para poder isolar aqui a gente quer saber... peraí, faltou mais uma coisa. A gente vai ter que usar a informação de que a massa da coroa ela é igual a massa específica da coroa vezes o volume da coroa, certo? Então a gente vai substituir isso aqui e depois vamos isolar esse termo. Bora colocar aqui para ver como é que vai ficar. Então a força mais o ρ da água, certo? Esse aqui é o ρ da água, vezes o volume do líquido deslocado é igual ao volume da coroa, vezes a gravidade é igual. Aí aqui vai ficar o ρ da coroa vezes o volume da coroa vezes a gravidade. Agora sim, a gente precisa isolar esse ρ. Ok? Então vamos isolar ele aqui. Vai ficar assim, ó. O ρ da coroa vai ser F mais
Rho da água vezes volume da coroa vezes gravidade, dividido por volume da coroa vezes gravidade. Substituindo os valores, galera, dá o seguinte. Isso aqui, olha. Então, o valor da força é o que a gente tem aqui em cima, certo? Esse valor da força é esse aqui, ó, 2,85 vezes 10 vezes 9,8. O Rho da água é 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. O volume da coroa, 0,3 vezes 10 a menos 3. A gravidade, 9,8. Certo? Por que eu não multipliquei logo aqui o 9,8? Porque eu já sabia que ia dar para cortar aqui, ó. Quando você fizer, primeiro bora fazer aqui, ó, multiplicando 10 ao cubo por 10 a menos 3, isso aqui dá 1, né? Então você pode ignorar esse cara aqui, e aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 2,85 mais 0,3, e você pode colocar esse 9,8 em evidência, né? Quando você faz isso aqui embaixo tem 0,3 vezes 10 a menos 3 vezes 9,8. Então você pode cancelar esse 9,8 aqui em cima e embaixo, e você acha só esse Rho aqui, ó. Fazendo as contas vai dar 2,85 mais 0,3 dá 3,15. E aqui vai sobrar só um 0,3. E esse 10 a menos 3 você pode jogar para cima, 10 ao cubo aqui. Então vai ficar, ó, dividindo agora, você vai achar 10,5 vezes 10 ao cubo. Quilogramas por metro cúbico. Aí olha só a informação aqui no final do enunciado. Ele fala assim, ó. Sabendo que a densidade do ouro é 18,9 gramas por centímetro cúbico e a da prata é 10,5 gramas por centímetro cúbico, a que conclusão Arquimedes poderia ter tirado? Bom, se a gente olhar aqui o nosso resultado, 10,5 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico é a mesma coisa, galera, que... Deixa eu usar outra cor aqui. 10,5, ó, 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico é a mesma coisa que gramas por centímetro cúbico. Então, essa coroa, ela é feita de prata, né? Inteiramente de prata. Aí você fala, não, mas se ela for feita toda de prata, ela vai ser prateada, ela é facilmente reconhecível, não tem como confundir ela com uma coroa de ouro. Mas você pode misturar um pouquinho de ouro e um pouquinho de um metal menos denso que a prata, por exemplo, o cobre, né? E aí se você misturar um pouco de cobre e um pouco de ouro nela, ela vai ter uma coloração amarelada, mas ela vai se manter com a mesma densidade final do que seria uma coroa de ouro. Então o ourives poderia ter usado essa técnica para falsificar a coroa do rei Hierão, ok? Então a coroa ela não é de ouro, conclusão. Então essa aqui resolvida. Agora nós vamos passar para os exercícios do livro do Young, tá? E o primeiro problema que a gente vai resolver é o 14.4. E esse problema diz o seguinte: você ganha na loteria, né? Ou quem dera, né? Caramba, começa falando isso, já dá até uma felicidade aqui. Você ganha na loteria e decide impressionar seus amigos exibindo um cubo de ouro de $1 milhão. Tem que tomar cuidado onde você vai fazer isso. Dependendo do lugar, o pessoal faz a levar o cubo de ouro. Mas enfim, o ouro está sendo vendido a 1.282, não diz qual é a moeda aqui, né? Vamos dizer que seja reais. 1.282 reais por onça Troy. Esse onça Troy, galera, é uma unidade de massa, tá? E uma onça Troy equivale a 31,1035 gramas. Qual seria a altura do seu cubo de $1 milhão? Então vamos pensar aqui, ó. Aqui eu desenhei um cubo aqui ao lado, certo? E a gente sabe que o volume de um cubo, ele é o lado ao cubo, tá bom? Ele quer saber essa altura, L. Então para a gente saber a altura L, primeiro a gente tem que saber o volume. E como é que a gente vai saber esse volume? Você tem que lembrar que a densidade, né? Ela é a massa sobre o volume. Então, sabendo a densidade do ouro, eu posso achar o volume se eu souber a massa. E como é que eu vou achar a massa? Eu tenho que saber
quanto tem de onça Troy, de acordo com esse preço aqui que ele deu. Beleza? Ele falou que o cubo de ouro vale $1 milhão. Então vamos lá, ó. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho que 1.282 é o quê? É o valor monetário, é o preço por onça Troy, né? Cada onça Troy vale isso aqui, ok? E se eu quiser saber o preço do cubo de ouro como um todo? Então, o preço do cubo de ouro vai ser esse valor vezes a massa do ouro, ok? Sendo que essa massa vai ser dada em onça Troy, ok? Ó, acompanharam aí o raciocínio? Então, esse aqui é o valor de 1 onça Troy apenas. Aí, se eu multiplicar pela massa nessa unidade aqui de onça, eu vou saber o preço dele como um todo. Mas o problema disse que o preço é $1 milhão, né? Então, agora a gente vai substituir. 1 milhão, galera, o que é 1 milhão? 1 milhão é 1 vezes 10 a sexta dólares, né? Tá em dólares aqui, né? Ah, falou que é dólares, beleza. Então, eu tinha falado reais, mas esquece, é dólares, já está dizendo aqui no problema. Então tá. E isso aqui é 1,282, né? Dólares por onça. E eu preciso saber aqui a massa do ouro, né? Em onça. Então, se eu pegar agora e dividir, a massa do ouro aqui, ó, vai dar 10 a sexta dividido por esse valor. Isso aqui eu fiz a conta já e deu exatamente 0,78 vezes 10 a sexta onça. Tá, mas quanto dá isso aqui em gramas? Então a gente vai usar agora esse fator de conversão aqui, ó, né? Então esse fator de conversão é o seguinte, a massa do ouro agora em gramas, para eu achar ela em gramas, eu vou multiplicar 0,78 vezes 10 a sexta vezes, ó, 1, isso aqui está em onça, né? Certo. Mas 1 onça, ele vai ter 31,1035 gramas. Então eu tenho 31,1035 gramas por cada onça, certo? Então, fazendo aqui essa multiplicação, eu vou achar que a massa do ouro, ela vai ser, eu já fiz a conta aqui, ó, deu 24,26 vezes 10 a sexta gramas. Ok, beleza, estamos chegando perto. Agora eu só preciso saber, ó, eu pego isso aqui, ó, e jogo aqui, isolando já o volume. Então eu vou saber que o volume ele é a massa do ouro em gramas, né, dividido pela densidade do ouro em gramas por centímetro cúbico. Esse valor você pode pegar na tabela periódica, né, em algum lugar assim. Então você vai ter que aqui vai ficar 24,26 sobre a densidade, eu anotei aqui, ela é 19,3 gramas por centímetro cúbico. Isso aqui está em gramas, certo? Então vai cancelar gramas aqui, ó, e vai dar esse valor aqui dividindo dá 1,25 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. Agora, galera, olha só isso aqui, ó, essa expressão aqui em cima. Se V é igual a L ao cubo, então significa que o L ele é a raiz cúbica de V, certo? Raiz cúbica de V. Então, o L agora ele vai ser a raiz cúbica de V, que é igual a raiz cúbica de 1,25 vezes 10 a sexta. Você vai fazer isso aí na sua calculadora
e ele vai dar um valor de 107,7 centímetros. Ou seja, esse cubo de ouro ele vai ter aí aproximadamente 1 metro e 8 centímetros. Então olha só, galera, um cubo de 1 milhão de dólares de ouro é um cubo de praticamente 1 metro cúbico. É muita coisa, né? Imagina um cubo de 1 metro cúbico aí do seu lado, né? Imagina, então esse é o valor, essa é a altura desse cubo. Dá para impressionar um pouco os amigos, né? Dependendo dos amigos que você tem. Então tá, vamos passar para a próxima. Agora o próximo, ó. Esse aqui é o problema 14.9 do Young, tá? Então, oceanos em Marte. Cientistas encontraram indícios de que Marte pode ter tido um oceano com meio quilômetro de profundidade. Então, o H aqui, né, vai ser 0,5 quilômetros, que é o que? 10 ao cubo metros, certo? Aí, ó, a aceleração da gravidade em Marte é 3,71 metros por segundo quadrado. Letra A. Qual seria a pressão manométrica no fundo desse oceano, supondo que ele fosse de água doce? Então, olha lá. Por que ele fala que é água doce? Porque a gente sabe que a densidade da água, né, ela é 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Então, se a gente quer calcular a pressão manométrica ela é ρ, g, h. Porém, esse g aqui é o g em Marte e essa altura aqui é a profundidade do oceano em Marte, ok? Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 10 ao cubo vezes a gravidade em Marte é 3,71 metros por segundo quadrado e a profundidade é meio vezes 10 ao cubo metros. Então isso aqui vai dar, eu calculei agora aqui, deu 1,855 vezes 10 a sexta Pascal, certo? Então essa seria a pressão exercida pela água no fundo do oceano em Marte. Aí a letra B o que pede? Ela diz assim, ó, a que profundidade você precisaria descer nos oceanos da Terra para ser submetido à mesma pressão manométrica? Então na letra B você vai fazer a mesma coisa, pressão manométrica é igual densidade, gravidade, profundidade, só que agora a gravidade é a gravidade da Terra e a altura seria a profundidade do oceano da Terra, ok? Então, para você ser submetido à mesma pressão, você coloca, primeiro bora isolar aqui o H, né? A gente quer saber o H, ele vai ficar pressão sobre ρGT. Então, essa profundidade aqui na Terra, ela vai ser, a pressão é 1,855 vezes 10 a sexta. Aí aqui, 10 ao cubo, né? Que é a densidade da água. E a aceleração da gravidade é 9,8, ok? Fazendo essa conta, pessoal, isso aqui dá 0,189 vezes 10 a terceira metros, ok? Então aí dá o quê? Isso aqui em quilômetros, né? Então dá 189 metros. Então essa altura, profundidade do oceano na Terra seria de 189 metros, ok? Então bem menor do que o meio quilômetro lá, 500 metros, que seria a profundidade em Marte, certo? Então resolvemos essa também. Vamos para a próxima. Essa questão aqui diz o seguinte, olha, problema 14.23 do Young. Ele diz assim, ó, no elevador hidráulico mostrado na figura 14.7, que é essa que está aqui embaixo, certo? Qual deve ser a razão entre o diâmetro do braço do recipiente sob o carro e o diâmetro do braço do recipiente onde a força é aplicada para que um carro de 1.520 kg possa ser erguido com uma força F1 de apenas 125 N? Então vamos entender isso aqui. Isso aqui é uma aplicação do princípio de Pascal, né? Lembra lá do princípio de Pascal? Você tem que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Significa que
a pressão aplicada a um ponto, ela se transmite integralmente a qualquer ponto do fluido. E a pressão ela pode ser calculada por força sobre área, ok? Então, ela tem que ser igual nos dois pontos. Os pontos que a gente está considerando é o ponto de entrada aqui, o êmbolo menor, e o ponto de saída é o êmbolo maior, ok? Como esses êmbolos eles são cilíndricos, né? De acordo com a figura, você vai ter que essas áreas aí elas vão ser a área 1 ela é π r1 quadrado e a área 2 ela é π r2 quadrado. A questão ela diz que a gente tem que achar a razão entre o diâmetro do braço do recipiente sob o carro. Então, sob o carro é o diâmetro 2, é o diâmetro maior. E o braço do recipiente onde a força é aplicada, ou seja, é o êmbolo menor. Então, a gente quer saber aí o diâmetro 2 sobre o diâmetro 1. Galera, um diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Então, você vai ter aqui ó, 2R2 sobre 2R1. A mesma razão do diâmetro vai ser a razão entre os raios. Você só precisa saber a razão entre os raios e você resolveu aqui essa questão. Como é que eu vou achar essa razão entre os raios? Você faz pelo princípio de Pascal, né? Então você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai substituir F1. Você sabe o valor do F1 já, né? Então, ó, o F1 pelo problema, ele é 125 newtons. E o F2? O F2 ele é a massa do carro vezes a gravidade. Então, o F2 ele vai ser dado por isso aqui. Bora colocar direto aqui. Então, F1 dividido pela área 1, que é π vezes R1 quadrado, é igual ao F2, que é a massa do carro, vezes a gravidade, π vezes R2 quadrado. Então, olha, o π vai embora aqui, né? E você vai ter o seguinte, olha. Você vai ter, passando esse R2 para cá, multiplicando, e passando esse F1 para cá, dividindo, você vai ter que R2 quadrado sobre R1 quadrado é igual à massa do carro vezes a gravidade dividido por F1. Ok? Olha só, galera. Se você passar esses quadrados aqui para o outro lado, tirando a raiz, você vai ter o seguinte, olha, que R2 sobre R1 é igual a raiz. Quem é a massa do carro? 1.520 kg. Quem é a gravidade? 9,8, né? Metros por segundo quadrado. E você sabe que a força F1 é 125, ok? Newtons. Então, fazendo essa continha aqui, você vai achar isso aqui igual a 10,9. Ah, mas isso aqui é o valor do R2 sobre R1. Mas a gente acabou de mostrar ainda agora aqui, ó, que o D2 sobre D1 é a mesma coisa que o R2 sobre R1. Então você vai ter que o D2 sobre o D1 é igual a 10,9 também. Ok? Então você resolveu aí essa questão. Beleza? Essa aqui já foi. Agora é o problema 14.24 do Young também. Tá? Diz assim, ó, o pistão de um elevador hidráulico de carros possui diâmetro igual a 0,3 metros. Então, o diâmetro é igual a 0,3 metros. Certo? Qual é a pressão manométrica em Pascal? Então, a gente quer saber a pressão, certo? Em Pascal. Necessária para elevar um carro com massa de 1.200 kg. Então, a massa do carro é 1.200 kg. Tá, para a gente saber essa pressão, como é que a gente faz? Né? Vamos dizer que isso aqui é a nossa letra A, porque em seguida ele diz assim, expressa essa pressão também em atmosferas. Então a nossa letra B vai ser a pressão em atm, tá? Então, galera, é o seguinte, ó, pressão é força sobre área. Né? Ele diz que é um elevador hidráulico de carro, ele tem diâmetro
de 0,3 metros. Se é um diâmetro, galera, quem tem diâmetro é um círculo, né? Então, a área vai ser a área de um círculo, que é πr². Mas quem é o r? É a metade do diâmetro. A gente já tem o diâmetro aqui. Então vai ficar assim, ó. A pressão vai ser a força, né? Que é o peso do carro, certo? Essa força aqui é o peso do carro. É a massa do carro vezes a gravidade. Dividido pela área. A área é a área de um círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? O raio é a metade do diâmetro. Então, bora colocar aqui, ó, d sobre 2 ao quadrado. Beleza? Olha, substituindo os valores, a gente chega nisso aqui, ó. 1.200 é a massa do carro, 9,8 a gravidade, π vezes a metade do diâmetro. O diâmetro é 0,3, então a metade é 0,15 ao quadrado. Resolvendo, galera, vai dar o seguinte, ó. Eu já fiz essa conta aqui e deu 1,66 vezes 10 a quinta Pascal, certo? Então a gente achou o valor da pressão em Pascal. Na letra B, ele fala assim, qual é essa pressão em atmosferas? É simples, ó, é só você usar um fator de conversão. Você sabe que é 1,66 vezes 10 a quinta Pascal, né? Mas você também sabe que o fator de conversão é assim, ó, 1,01325. Isso aqui é o valor em ATMs para cada Pascal, né? Então você pode cancelar isso aqui e você acha 1,64 atm. Prontinho, galera. Resolvemos mais uma, certo? Vamos lá para a próxima. Agora é o problema 14.36 do livro do Young. Ele diz assim, ó: a água corre para dentro de uma fonte enchendo todos os tubos, a uma taxa constante de 0,750 metros cúbicos por segundo. Isso aqui, galera, metros cúbicos por segundo é a unidade de vazão volumétrica. Então a vazão volumétrica é 0,75 metros cúbicos por segundo, tá? Letra A. Com que velocidade, então a gente quer saber a velocidade, a água jorraria de um buraco de 4,5 centímetros de diâmetro. Então o diâmetro D é 4,5, que é a mesma coisa que 4,5 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? Deixa eu só arrumar isso aqui. Então vai ficar assim, ó. Esse aqui é o diâmetro que a gente tem aí do cano, né? Do buraco aqui na tubulação. Então vamos lá, qual é a velocidade? Pessoal, a gente sabe que a vazão ela é a velocidade vezes a área. Se a gente quer saber a velocidade, você isola o V aqui e você vai ter que é a vazão sobre a área. Então a vazão você já tem ali. Quem é a área? A área, galera, isso aqui, ó, é diâmetro. Quando ele fala em diâmetro, você sabe que é um círculo isso, né? Então a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio ele é a metade do diâmetro, certo? Ao quadrado. Então vamos lá. Substituindo os valores, você tem o seguinte, ó. Aqui está. Então o RV é 0,075, desculpa, é 0,75 somente, não tem esse outro zero aqui, tá? Dividido por π sobre, vezes d sobre 2. O d é 4,5 vezes 10 a menos 2, dividido por 2, tudo isso elevado ao quadrado, certo? Fazendo essa conta, galera, você vai achar aí um valor que ele é exatamente, ó, 471,57 metros por segundo. Então aí vai dar uns 470 metros por segundo é a velocidade com que essa água ela é expulsa, né, com que ela jorra. Aí na letra B diz assim, ó, qual seria a velocidade, né, vou chamar de velocidade linha, com que ela jorraria se o diâmetro do buraco fosse 3 vezes maior, ou seja, se o d' for 3 vezes o d.
certo? Então você vai pegar a mesma expressão da velocidade aqui, ó, V', ele é igual a RV sobre π, igualzinho, certo? D' sobre 2 ao quadrado. Só que o, o D' agora, ele é 3 vezes o quê? O D. Então vai ficar assim, ó, 3D sobre 2 ao quadrado. Galera, 3 ao quadrado é 9 e você vai tirar 1 sobre 9 aqui desse produto. E vai ficar assim, ó, vai ficar RV dividido por π d quadrado sobre 2, tá vendo? Ó. Isso aqui, ó, é o quê? É esse mesmo termo aqui, ó. Isso aqui é o V. Então vai ficar V sobre 9, certo? Então o V', ele é V dividido por 9. Se você pegar isso aqui e dividir por 9, você vai ter aí 52,40, já deixando arredondado, né? Metros por segundo. Então aí você achou a sua resposta. Então se você aumentar 3 vezes o diâmetro, você diminui por um fator de 9 a velocidade de saída. Ok? Resolvemos mais uma. Vamos para frente. Agora vamos resolver aqui o problema 14.37 do livro do Young. Ele diz assim, ó: um chuveiro comum possui 20 aberturas circulares, cada uma com um raio de 1 milímetro. O chuveiro é conectado a um cano de plástico de raio igual a 0,80 centímetros. Se a velocidade da água nesse cano é de 3 metros por segundo, então observa aqui, ó, tem aqui o chuveiro desenhado, né, aqui do lado direito. A gente tem o valor da velocidade e a gente tem o raio do cano também, certo? E a gente pode, com esse raio, a gente pode saber o A1. Então, ó, qual é a velocidade ao sair pelas aberturas do chuveiro? Então, aqui embaixo, ó, tem 20 aberturazinhas, 20 vezes, né? E o raio de cada uma é de 1 milímetro. E a gente quer saber o valor da velocidade, tá bom? Como é que a gente vai calcular isso? Galera, a teoria que a gente precisa saber aqui é o seguinte, ó. Um chuveiro como esse, aberto, ele funciona como um sistema estacionário, né? Ele tem um escoamento estacionário. Então, no escoamento estacionário, você vai ter que a mesma vazão que você tem aqui na entrada, ela vai ser a soma de todas as vazões aqui na saída. Então, se eu tiver uma vazão no cano aqui RV1, eu vou ter, para cada abertura dessa aqui do chuveiro na saída, eu vou ter um RV2. Então, como são 20 aberturas, eu tenho que RV1 ele é igual a 20 vezes o RV2, certo? Deu para entender? Então, olha só, a vazão que eu tinha aqui na entrada, ela é a soma de todas as vazões na saída, ou seja, é a soma da vazão em cada uma das aberturas aqui do chuveiro. Agora ficou fácil, né? Porque a vazão ela é a velocidade vezes a área. E aqui a mesma coisa, 20 vezes a velocidade 2 vezes a área 2. E as áreas a gente sabe calcular, porque as áreas elas são π vezes o raio, né? Então vai ficar assim, ó, V1 π R1 quadrado é igual a 20, que multiplica V2, e a área 2 é π R2 quadrado. Eu posso cortar esse π, certo? E eu quero saber a velocidade ao sair pelas aberturas do chuveiro. Então eu quero saber esse V2 aqui. Então vamos isolar o V2 aqui na equação. Eu posso passar o 20 e o R2 dividindo. Então o V2 ele vai ficar assim, ó, V1 vezes R1 quadrado dividido por 20 R2 quadrado. Galera, tá aqui, ó. Agora é só substituir os valores. Então, substituindo os valores, V2 vai ficar de que forma? Desse jeito, ó. Assim. Então, a velocidade V1 é 3, né? Tá aqui em cima. Esse 20 é o 20 que estava aqui. Esse R1 ao quadrado sobre R2 ao quadrado, eu posso colocar tudo no mesmo quadrado, ó.
Então o R1 está aqui em cima, ó, o R1 ele é 0,8 centímetro, 1 centímetro é 10 a menos 2 metros, e o R2 ele é 1 milímetro, então ele é 10 a menos 3 metros, certo? Agora a gente pode resolver essa continha, e isso aqui vai dar 9,6 metros por segundo. Então observa aqui a velocidade em cada uma das aberturas é maior, né, do que a velocidade com que ele chega na tubulação. Então, o chuveiro, né, com essas aberturas pequenas, ele aumenta a velocidade de saída da água aqui no final. Beleza? Então, essa aqui a gente resolveu. Vamos para a próxima. Aqui diz assim, ó, problema 14.41 do livro do Young. Um tanque selado que contém água do mar a uma altura igual a 11 metros. Então a gente tem uma altura aqui, ó, de 11 metros, certo? Também contém ar acima da água a uma pressão manométrica de 3 atm. Observa que esse tanque ele é selado, ok? Então a pressão aqui em cima não vai ser a pressão atmosférica. Nesse caso ele já disse que a pressão aqui dentro é de 3 atm. Então esse vai ser o nosso P1, tá certo? Ó, vai ser a pressão aqui no ponto 1. O ponto 1 a gente vai considerar como sendo a superfície do líquido aqui em cima. Beleza. A água escoa para fora através de um pequeno orifício na base do tanque. Por que ele diz que é na base do tanque? Que é porque a gente sabe a altura aqui do nível da água, né? Então, se é na base, ó, se é na base, a gente vai colocar o nosso ponto 2 aqui na base, a gente vai ter que essa altura aqui, H, vai ser igual a 11 metros. Ok? Então, isso aqui já vai ajudar a gente a resolver também. Ele diz assim, ó, calcule a velocidade com que a água está escoando. Galera, isso aqui é um probleminha para você usar o teorema de Torricelli, né? Então, qual é o teorema de Torricelli? Vou até escrever aqui, ó, teorema de Torricelli. Né? Ele diz o seguinte, que a velocidade que a água sai nesse tanque aí, ela é igual a 2 vezes, aí fica assim, ó, P1 menos P2, dividido pela densidade da água, né? Mais 2G y2, certo? Tá. Ah, professor, como é que eu vou lembrar desse teorema de Torricelli na hora? Se você não lembrar, você pode deduzir ele a partir da equação de Bernoulli. Você pega a equação de Bernoulli, e você diz que a velocidade 1 é igual a zero, que é a velocidade aqui no início do tanque, certo? E você deduz aqui diretamente essa expressão para o teorema de Torricelli, beleza? Então, vamos lá. Certo, então quem são os nossos valores aqui que a gente vai ter? Bom, vamos considerar o nosso nível de referência aqui na base. Então aqui o nosso y2 ele vai ser 0. E o nosso y1 aqui em cima, ó, y1 ele vai ser 11 metros. Ok? 11 metros. Isso aí. O que aparece aqui é y1, tá, galera? Aqui na equação de Torricelli. Acabei de olhar aqui nas minhas anotações, é y1. Então tá. Então vamos lá. Quem mais? A gente tem que a pressão inicial, P1, ela é 3 atm. E a pressão 2, quem vai ser a pressão 2? Ela vai ser a pressão atmosférica, certo? 1 atm. Por quê? Porque o ponto 2 é um ponto de abertura na saída do tanque. Então ele vai estar em contato com o ar aqui fora. Então essa pressão aqui vai ser a pressão atmosférica P0, que vale 1 atm. Beleza. Então quanto vai ser essa diferença P1 menos P2? Né? P1 menos P2, ó, o P1 vale 3 atm, menos o P2 vale 1 atm. Isso aqui é a mesma coisa que
2 atm. Para eu transformar de atm para Pascal, eu preciso multiplicar por 1,01325 vezes 10 a quinta. E isso aqui vai me dar o valor da pressão, essa diferença de pressão em Pascal, que ela vai dar exatamente, eu já calculei aqui, vai dar 2,0265 vezes 10 a quinta Pascal. Eu estou fazendo isso porque essa diferença de pressão ela aparece aqui dentro, ó, só para facilitar as contas, certo? Então agora a gente vai substituir o valor da velocidade aqui. Vamos ver como é que fica. Ficou assim, olha. Então 2, né? Vezes essa diferença P1 menos P2 dá 2,0265 vezes 10 a quinta. Aqui no ρ, galera, por que eu não botei só 1 vezes 10 ao cubo? Porque o problema ele falou aqui que é água do mar. No livro, ele tem uma tabela onde ele mostra que a densidade da água do mar é 1,03 vezes 10 ao cubo, e não é simplesmente 1 vezes 10 ao cubo, certo? Então eu substituí o valor 1,03 porque o problema ele fez questão de enfatizar que é a água do mar e não simplesmente água doce como foi no problema anterior, ok? E aí esse outro termo aqui ficou 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura y, ok? Então, esse daqui, quando você fizer as contas aí, o valor da velocidade vai dar 24,68 metros por segundo. Então, esse é o valor da velocidade com que a água está escoando através desse orifício na base do tanque. Pessoal, esse foi o último exercício, então se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe, ative as notificações para você ficar por dentro de quando eu lançar novas aulas aqui. Você que está na disciplina, você pode baixar esses exercícios no Siga, como eu falei no início do vídeo. E você que está vendo pelo YouTube, clica aqui no link na descrição e baixa os exercícios resolvidos em PDF pelo DocCity. Ok, galera, muito obrigado. Fiquem atentos para a próxima aula que vai ser sobre movimentos oscilatórios. Valeu!